Já estamos energizados no podcast Microfone Hiperativo. Seja bem-vindo, eu sou Alzi Alves, serei o seu host em mais um bate-papo, sempre com um convidado especial. Hoje, meu convidado é Henrique Magalhães, o criador da Maria. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero falar para vocês sobre a Rascunho Studio, curso de desenho aqui de João Pessoa. Tem um QR Code aqui que você pode acessar usando o seu celular, vai poder pegar todas as informações sobre o curso pelo WhatsApp. E se você deseja conhecer, já sabe, em João Pessoa, aqui na Paraíba, você pode vir conhecer a escola de desenho Rascunho Studio e aprender mais e aperfeiçoar suas técnicas. Você também que está assistindo a gente por qualquer outra plataforma, seja Spotify ou até mesmo em redes sociais, algum fragmento, alguma coisa, venha se inscrever no canal do YouTube do Microfone Hiperativo, deixa o teu like, ativa o sininho, que a sua experiência será fantástica com cada convidado maravilhoso que eu trago em cada podcast. E claro, não deixe de não se inscrever nas redes sociais do Microfone Hiperativo, você tem que se inscrever lá e também do nosso convidado. Sempre na descrição, no final do vídeo, vai ter sempre as informações sobre os nossos convidados. Então, depois de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho desse convidado antes de apresentar ele para vocês. O meu convidado foi professor da faculdade do curso de mídias digitais, professor, quadrinista, criador, montou uma editora, de Marca de Fantasia, o nome dessa editora, além de muitas outras coisas. Nos anos 90, ele montou a Gibiteca, tirando do seu próprio acervo pessoal e trazendo à luz para muitas pessoas que não tinham acesso a quadrinho, a literatura, através da Gibiteca, que ele mesmo fez todo um esforço para que ela existisse aqui em João Pessoa. Com isso, eu digo para você, seja bem-vindo, Henrique Magalhães. Deixo aqui logo de cara para todo mundo ouvir minha admiração pelo seu trabalho, pela sua personagem Maria. Muito obrigado aqui você ter trazido essa atualização de alguns contos, eu acho que é da Maria, correto? Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Estou muito feliz em estar aqui e poder falar do meu trabalho. Maria, eu tenho feito habitualmente, né? Eu tinha paradas por uns tempos, mas nos últimos anos eu tenho feito quase diariamente, né? E o resultado é que anualmente tem saído um álbum com as publicações que eu faço e divulgo na internet. Então, esse material que você está vendo aqui é uma produção feita nos últimos anos e que foram publicadas pela Marca de Fantasia, mas também pela editora Polvo de Portugal. Puxa, que legal. Eu tive em Portugal e dei até uma oficina lá. Mesmo? Que bom. Sério, foi. Eu dei uma oficina em Portugal. E eu vi que o pessoal lá realmente é muito efervescente em relação a isso. Antes da gente começar a falar sobre a Maria, que aí eu quero explorar também essa coisa em Portugal, queria que tu me contasse um pouquinho sobre o Henrique. O Henrique nasceu aqui em João Pessoa. E aí, como é que foi a tua jornada assim, como leitor de quadrinhos? O que que tu consumia? Nasci em 1957, em João Pessoa, no centro da cidade, perto do bairro da Torre. E desde criança eu fui muito apaixonado pelos quadrinhos, né? Eu fui alfabetizado com os quadrinhos. Eu tive muito incentivo de meus pais para a leitura de quadrinhos, e depois que eles perceberam que eu gostava de copiar os desenhos, ampliar, fazer pôsteres dos desenhos, eles me deram muita força e isso me levou a um dia ser criador de quadrinhos, né? Foi esse incentivo que eu tive na infância. E quando eu era criança, eu lia de tudo. Tudo que caía nas mãos eu lia, até fotonovela. Saía muito no jornal, né? Não, mas assim, saía muitas revistas e fotonovelas, né? E de novelas policiais com pessoas e não com desenhos. Mas eu adorava muito, eram os quadrinhos infantis, primeiramente, não é? Como Luluzinha, Bolinha. Minha mãe lia muito sobre isso. Todo o universo de Hanna-Barbera, mas também alguns heróis, como Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, né? Esses mais clássicos que na época tinha revista nas bancas, né? Entendi. Deixa eu só pedir uma coisa que eu esqueci. Fabiola, me traz o controle do ar-condicionado. Para ligar aqui, porque Isso aqui, ó. está cortado, né? Não, tá não. Tá no ar. Tá ao vivo. Nem se preocupe. É porque eu percebi aqui, pessoal, que eu esqueci de ligar aqui pro Henrique, senão eu vou derreter o convidado. Não tem condições. Muito obrigado. Tu fica sempre atenta, tá bom?
Eu pensei que ia cortar. Não, corta nada, nem se preocupe, pessoal, isso é normal, o podcast é assim mesmo. Tá. Minha mãe, ela lia muito Luluzinha e Bolinha. É tanto que quando eu comecei a ver toda essa parte de quadrinho, o que mais tinha lá em casa era Luluzinha e Bolinha. Aí depois apareceu os Trapalhões, Turma da Mônica, essas coisas. Havia, assim, um tipo de publicação que era fantástico, né? As edições do Cruzeiro, que publicava Bolinha, Luluzinha, Flintstones e outros, de Hanna-Barbera principalmente, elas saíam seriadas de 1 a 12. Começava em janeiro, número 1, e em dezembro fechava. Então, no outro ano, começava tudo de novo, né? E isso era incrível, porque você podia fazer coleções. Se você perdesse durante um tempo, você podia recomeçar uma coleção a partir do ano que estava iniciando, né? Não sabia disso. Não, era fantástico. Era uma coisa assim, que era um hábito que não se tinha nas publicações do mercado. A não ser a Ebal, mas a Ebal fazia do número 1 ao 100. Sim. Era uma série de 1 ao 100. Aí, a partir do 101, não tinha 101, era um da segunda série. Isso era muito interessante, porque as pessoas tinham a chance de começar uma coleção, né? E isso não é o que mais motivava, né? E quando a gente perdia um número, era aquela coisa de ir no sebo, procurar ver se encontrava. Então, assim, eu também, quando fui crescendo, comecei a ler o Homem-Aranha. Primeiro, assim que foi lançado, no final dos anos 60, né? Pela Ebal. E era uma coisa extraordinária, porque ele falava da adolescência. O Homem-Aranha, Peter Parker, era um adolescente, sabe? Entrando para a fase adulta, mas era um adolescente. E isso, havia uma identificação muito grande, até pelos problemas humanos que ele tinha. Interessavam muito mais as histórias humanas do que o heroísmo. Do heroísmo, né? Porque mostrava a problemática toda. Mas também, como Homem-Aranha, havia uma legião de vilões que era incrível, né? Cada um com uma fantasia, digamos assim, e com características que se diferenciavam dos outros. Então era uma legião mesmo de heróis e anti-heróis que fascinavam muito. Então isso aí foi marcante na minha adolescência, na minha juventude. Caramba, eu tô falando isso, assim, eu vou dizer que eu fico até impressionado, porque eu não pensei que os super-heróis tinham te atingido tanto, assim. Porque o teu quadrinho, o teu traço é uma coisa totalmente diferente. E tu falava sobre essa questão que tu colecionava e tal. Que legal isso aí, Henrique. Assim, eu acho que eu não sei desenhar. Deixa de onda. Mas olha só, eu estou sempre aprendendo, né? Agora que eu acho que Maria está chegando no ponto que é razoável, sabe? Mas então, quando eu comecei a desenhar, eu não ia saber desenhar um herói, porque eu não tinha noções de anatomia. Sim, o meu desenho passou a ser caricatural, porque também eu bebia muito na fonte do quadrinho caricatural, né? Com meus 16, 17 anos, quando eu criei Maria, eu estava muito fascinado por uns quadrinhos que eu estava lendo nos jornais, né? Que eram quadrinhos mais críticos, como, por exemplo, Mafalda. Sim. Mafalda me influenciou completamente. Sim. Aí tinha aquele senso crítico que acrescentou ao desenho, né? Eu gostava muito de desenho, mas essa fase da crítica que tinha em Mafalda, que depois eu descobri em Fio, sabe, que eu via nos quadrinhos das tiras que eram publicadas pela revista Grilo, Patota, Eureka, que eram quadrinhos mais, digamos, intelectualizados, que questionavam o mundo, a vida, as relações. Então isso aí foi o caminho que eu encontrei para pegar meu desenho tosco e fazer a crítica que eu via em relação ao mundo. Que era extremamente necessário naquele momento também, né? Exatamente, porque a gente estava num sistema ditatorial, né? Isso. De repressão e tal. Então, esses quadrinhos mais críticos, intelectualizados ou reflexivos, eles passaram a ser o meu guia. Tá? Maria entrou nesse filão aí, porque eu estava lendo muito isso, principalmente em Fio. Em Fio, com os Fradinhos e Zeferino e Mafalda de Quino, né? Foram as minhas maiores influências nessa época. E muita gente, eu acho, que tá assistindo, às vezes ele não entende que existia o quadrinho, que a gente pode chamar de quadrinho realmente intelectual,
porque ele fazia você refletir. Às vezes uma situação que parecia ser muito simples ali desenhada, de um comentário de uma criança com um adulto, com outra criança, né? Dentro de às vezes de um jornal, de um suplemento, ou até mesmo na história em quadrinho, ela tinha esse poder reflexivo de você poder dizer assim, cara, isso é uma lição, isso é Exatamente. alguma coisa para eu pensar sobre isso. E tinha também a questão poética, né? Porque Pênaltis era uma poesia pura, né? Sim. Tinha reflexão, tinha crítica e tinha as coisas mais simples, mais banais do cotidiano, sabe, de crianças refletindo sobre a vida, né? Isso era fascinante demais, tá? Uhum. Foi uma inspiração para Maria. Agar também, eu li demais Agar. BC, que é Before Christ, né? Que eram umas tiras também muito críticas, sabe? Tinha Mago de Ide, quer dizer, uma legião, uma série de quadrinhos que afloraram nos anos 1970, no início dos 70, e que eu passei a consumir vorazmente, sabe? E aí me inspirava para fazer Maria, fazer crítica social, como eu comecei a fazer assim que entrei na universidade. Mas tu começou a publicar as primeiras tiras da Maria. Pessoal, eu vou mostrar um pouquinho aqui da Maria para vocês. Eu acho que na minha câmera vai dar para mostrar bem aqui, ó. A personagem, tá? A Maria, tu começou a colocar primeiro aonde? Ela estava dentro de algum fanzine na faculdade? Tu já conseguiu colocá-la de um material impresso? Quando é que realmente a Maria você conseguiu enxergar a oportunidade de tornar ela para o mundo, assim, né? Primeiro foi nos jornais. Quando eu criei Maria, aí mandei para... Eu tinha um acesso muito fácil aos jornais. Os jornais passaram a ser impressos em offset, no início dos anos 1970. E aí possibilitou que se publicassem desenhos, quadrinhos, tiras. Uhum. Dentro do Jornal Norte tinha Deodato Borges. Sim. Que foi o saudoso Deodato, o pai do Deodato Filho, que é exatamente. O Júnior, né? Do Mike Deodato. Exatamente. E na União tinha também alguns jornalistas que eram fãs de quadrinhos. Como... Eu sou ruim de memória, mas... Não, mas não se preocupe. Que eles abriram espaço para os quadrinhos. Tinha uma jornalista chamada Vilma Wanda, que ela criou um suplemento, o Pirralho. Tá? E um monte de gente, crianças, começaram a fazer quadrinhos para publicar nesse suplemento, que era um suplemento infantil. O Norte criou o Norte em Quadrinhos. O Norte em Quadrinhos, tá? Eu lembro. E aí a gente começou a publicar no Norte em Quadrinhos, em O Pirralho, e os jornais abriram espaço para tiras diárias. Então Maria começou sendo publicada em tira diária no Jornal União. Que legal. Então eu já comecei dentro do jornalismo, dentro da profissão, né? Publicando profissionalmente. Até recebia por isso, né? Tinha um contrato e recebia por isso. Então foi Não passava por algum critério, porque estava num momento delicado de você colocar qualquer expressão, né? Mas assim, a gente arriscava e eles também, eles valorizavam, os editores. Sim. Valorizavam muito esse trabalho, era um trabalho de estímulo, de incentivo, à formação de uma geração de quadrinistas. E aí eu entrei, Deodato Filho, M. Ribeiro começou a publicar, Cristóvão Tadeu, muita gente, sabe? Tônio, que até hoje está no Jornal União, tá? Ele começou a publicar também tiras. Tá? Então, assim, foi uma abertura impressionante que a gente não esperava, mas que os jornais tinham pessoas-chave que abriram para a gente, sabe? Que ajudaram a formar uma geração de quadrinistas. Que legal. E como era feita essas pautas, assim? Eles davam liberdade para vocês? Tinha uma liberdade? Ou tinha eu queria uma temática assim, ou não? Vocês têm todo o conteúdo livre dos personagens de vocês. Exatamente. E tal? Cada um tinha um personagem diferente. Emi com os super-heróis, Marcos Nicolau com as cobras, que começou com as cobras, depois parou porque saíram as cobras de Veríssimo, aí ele parou de fazer. Uhum. Eu com Maria... Cristóvão com Bartolo, tá? E Deodato com o Ninja e com outros personagens de aventura. Então tinha Rejane Alves fazendo homodiscos, que eram uns relatos do cotidiano da vida dela e das histórias. O pai de Deodato chegou a botar o Flama também? Saía alguma coisa? Não. Ele criava uma tira chamada Planeta Maluco.
Era uma tira humorística. Mas o Flama não. O Flama não. Tinha Richard Muniz, que fazia Faroeste, publicou do Jornal Norte. Tinha Adubo e o Camelo, que era um quadrinho crítico, que era de Marcos Tavares, se não me engano, e tinha o outro lá, um desenhista. Então, a gente foi uma geração que veio posterior, logo em seguida, a primeira geração de quadrinistas da Paraíba, que foi com Deodato, com Luzardo Alves. Luzardo, bem lembrado. Exatamente. E aí, logo em seguida, quando os jornais se transformaram em offset, veio essa geração, né? Explodiu, assim, de pessoas criando quadrinhos. Que coisa incrível, Henrique. Que momento, né, velho? Porque assim, quando a gente para agora para ver o quanto isso foi forte, é tanto que a Paraíba tem essa coisa dos quadrinistas aqui dentro, né? Uma coisa que me faz refletir é, a Maria, no caso, seria dessa geração a primeira personagem mulher forte, assim, de pensamento e tudo, da geração dela? Sim, eu até considero que Maria é uma personagem inédita no país, sabe? Quando eu criei, não havia personagens mulheres, a não ser personagens mulheres que fossem coadjuvantes. A namorada do super-herói, sabe? Que ia ser salvo pelo super-herói. Era sempre uma coisa meio que não era principal, que não era protagonista, né? Aí a criação de Maria veio a partir disso. Eu digo, pô, é preciso que tenha uma personagem feminina que seja o centro da tira ou da história, tá? E aí eu comecei a pesquisar nas bancas as revistas que circulavam e não tinha uma revista que fosse de mulher, que fosse a personagem mulher como principal, a não ser as infantis, tá? Luluzinha principalmente, Brotoeja, Bolota, tudo assim, pirralhas, meninas que não representavam o mundo feminino adulto, né? Aí eu disse, olha, falta isso nos quadrinhos, né? Aí eu olhei em torno da minha família, vi uma prima que é mais velha e já estava meio solteirona, e comecei a pensar, digo, olha, isso aí dá uma personagem, sabe? Ela, como uma pessoa ansiosa em busca de um casamento, de uma história afetiva, e que não tem. E quanto mais velha vai ficando, pior ainda. Mais difícil é de ser valorizada. Então, isso é uma crítica, isso pode ser feito, né? E aí eu comecei a pensar na personalidade de Maria, que inicialmente era essa mulher questionadora e tomando a dianteira, dizia, olha, eu vou buscar o que eu quero, tá? Então, já era uma postura diferente do que a gente tinha socialmente para a mulher. E principalmente, né? Para a época, né? Exatamente. Então, ela ia à luta, ela ia buscar, mesmo que fosse buscar um casamento, um marido, alguém, mas ela estava tomando a iniciativa, o que era o oposto do que ocorria, né? Então, assim que eu entrei na universidade, criei Maria com 17 anos. Quando entrei na universidade com 18, aí houve uma transformação muito radical, porque além desse protagonismo, ela também passou a ser uma personagem extremamente crítica à situação política que nós vivíamos, porque eu mesmo fui me transformando, fui tendo uma visão mais ampla, né, de realidade. Então, Maria foi me acompanhando a minha trajetória, sabe, de desenvolvimento intelectual, sabe, e eu fui aprendendo a desenhar Maria cada vez mais até chegar ao ponto atual. Então podemos dizer que a Maria, ela pode ser um grito do que você observou do mundo feminino, mas ela também podia ser um grito seu do que você não achava interessante na época, que precisava colocar voz na Maria? Exatamente. Era preciso dar voz a uma personagem feminina. E uma voz ativa, sabe? Não de reclamar, mas uma voz de fazer, de atuar, sabe? De criar, de ir à luta. Então, ela sempre teve, desde o início, esse caráter rebelde, né? E de autonomia, sabe? Não de dependência, de ficar atrás de nada. Era autônoma. Com o tempo, e até com a minha própria trajetória de vida, Maria também foi se transformando. Quando eu assumi a homossexualidade, Maria assumiu também a lesbiandade. Sim. Né? Então, Sim. Maria também é a primeira personagem lésbica dos quadrinhos.
Sim, e eu lembro disso. Eu lembro até que tinha um título que era Maria Sapatão. Era É essa? a maior das subversões. Isso. É esse aí. Ó. É essa versão. Eu tenho, não consegui trazer, porque eu procurei, mas não encontrei, porque tá um monte de coisa encaixotada lá em casa. Eu tenho um que você me deu, que é a capinha vermelha, Exato. nessa Exato. posição, que eu acho que é a primeira edição que saiu dessa versão da Maria. Exatamente. Essa aí é uma versão portuguesa atual. Que eu resgatei essa história. Eu Sim. precisava voltar com ela, sabe? E publiquei as tiras que saíram na primeira versão. Acho que aqui vai estar maior assim, pessoal. Ó, o traço do Henrique. Aí, nesse caso, quando você entra nessa fase com a Maria, nós estamos falando de mais ou menos. Aqui deve ter o É ano, né? 1984. 84, né? Essa edição não. Essa edição não? Essa edição é recente. A edição que a da maior das versões que saiu primeiramente foi em 1984. E aí, como é que você sentiu a aceitação na revista, justamente naquela época que era mais fechada a linha de pensamento? Só em a gente falar que naquela época, se uma mulher separasse já era um problema, É. você trazer a sua personagem para essa posição, com certeza ela deve ter criado um, um pequeno impacto naquele momento social, porque a Maria já estava sendo lida, né? Mas olha, Maria, ela sempre teve um público grande em João Pessoa, porque saía nos jornais diários, né? Então, e também tinha revistas independentes, alternativas que eu lançava. E sempre foi extremamente querida, né? E as pessoas entendiam as questões irônicas e rebeldes que Maria colocava. Quando Maria veio com essa temática da homossexualidade, sabe, não houve impacto nenhum. As pessoas acharam que era natural, porque também, Alzi, a gente estava num momento de transformação na sociedade, né? Uhum. Com a abertura política, com a proximidade do fim da ditadura, sabe? Com muitos temas vindo à tona, sabe? Na sociedade, e não mais apenas o abaixo à ditadura, mas abaixo a ditadura, mas a gente tem que lutar contra o preconceito, contra a discriminação sexual, sabe? Contra aniquilamento da cultura indígena, por exemplo. Então, havia movimentos na sociedade que levantavam essas questões. Aqui mesmo em João Pessoa, nós criamos o grupo Nós Também, em 1980, que foi o primeiro grupo de militância homossexual. Sabe? E isso saía nos jornais. Sabe? Isso era do conhecimento desse público que lia Maria. Então era tudo muito natural, muito estava dentro do contexto. Sabe? Entendi. Não houve um choque de as pessoas se incomodarem com essa temática. Porque Tu já vinha mais ou menos preparando o público? Assim, a própria Maria já vinha preparando o público? Porque eu digo você, mas como artista, né? Como escritor e tudo, porque você não é só o desenhista, você é o escritor da obra. Tu já vinha preparando alguma coisa para esse momento que ela se sentiu, eu digo a personagem, se sentiu à vontade de ela chegar para o público na história e assumir a homossexualidade dela? Mais ou menos. Dentro do grupo Nós Também, que era um grupo de militância, mas era um grupo que trabalhava a militância com arte. Sim. Né? Com poesia, com grafite, com outdoor, com revista em quadrinhos, cartões postais. Nos postais, Maria já dava a entender que tinha uma relação afetiva com Pombinha. Sabe? Sim. Então pegava uma música que tratava de amor, então as duas estavam juntas, sabe? Se beijavam. Então, dentro da militância do grupo Nós Também, Maria já era vista como uma pessoa lésbica. Entendi. Né? Até que chegou um ponto que eu criei uma história, que é a moda Subversões, sabe? Para revelar isso concretamente. Tá? Para dar um embasamento, porque ela estava tratando desses temas, né? E que foi muito importante para o período também, né? Sim, porque sim. assim, a gente sabe que quando tudo começou a se abrir depois da ditadura, também foi muito melhor, porque assim, quando eu vejo também vários relatos de quadrinistas, assisto documentário, muita coisa era censurada, não saía ou passava um carimbo em alguma parte e tal. Então, a Maria, desde a minha época de adolescência, que eu tive... Na realidade, eu lhe conheci quando eu era criança, tinha acabado de chegar de Curitiba. Então,
Eu fui levado pela minha mãe na universidade, onde o reitor me apresentou você, só que eu era uma criança, não tinha possibilidade nenhuma de estar dentro de uma faculdade. Mas eu achei muito interessante, foi esse contato do pessoal ver você como uma referência da época. Então, talvez você nem saiba, porque é o meu lado da história, né? E aí vinha aquela coisa, olha, se um dia você quiser ser um artista, né? Você sabe, olha, há uma possibilidade ali, porque tem um professor na faculdade e tal. Então, eu não vi isso como uma... Eu, na minha idade, claro, como criança, eu não vi isso como uma coisa distante. Eu fiz, puxa, tem pessoas ali que eles podem ser. E aí vai quando eu conheço o Deodato e vejo que é uma profissão, que dá para trabalhar com isso e tal. Mas você já fazia parte desse entorno, que aí eu conheci você primeiro, sem você ter essa noção, que a gente se viu, você chegou a falar comigo. O momento, eu não sei se foi numa sala, foi num corredor. E aí depois, muito depois, eu venho conhecer o Deodato através do José Augusto, que era o assistente dele, aí venho conhecer o Emi, todo o pessoal da época, dos quadrinistas, o Deodato pai. E a sua personagem, o que eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que eu ganhei essa Maria no nosso primeiro encontro. Mas eu ainda acho que esse meu pensamento não é correto, porque eu acho que ela é muito antes da minha chegada, assim, depois da minha chegada de Curitiba aqui. Sim. E eu tenho ela até hoje. Eu vou bater uma foto e mandar para você quando encontrar, para você ter ideia. Tá lá guardada ela, vermelhinha e tal. E eu sempre pensei assim, eu disse, essa personagem, ela tem algo diferente dos outros personagens que eu li. E eu acho que é essa essência do que tu tava procurando, que você tava levando para os seus leitores na época. Sim. Eu acho impressionante isso, que eu encontro pessoas da minha geração, né, que dizem, olha, cadê Maria? Está fazendo? Eu digo, estou fazendo. Só Sim. que a divulgação é para um grupo pequeno, né? Assim, pode ser grande, mas meus contatos na internet não são grandes, não são amplos. Uhum. Ela diz, eu tenho revista até hoje, eu guardo as revistas de Maria. Sim. Eu fico besta, sabe? Eu acho isso tão... de uma gentileza, sabe? Isso é maravilhoso, É Henrique. incrível, cara. Porque, olha, ninguém guarda uma coisa que a pessoa não gosta. É. A pessoa só guarda algo quando ela realmente tem um carinho pela aquela coleção, como a gente estava falando de coleção. A pessoa pode até não ter... um exemplo, eu comprei essa revista hoje, ela pode ser a número 15, mas essa revista se tornou importante por conta da época, do momento, daquela coisa, e a pessoa guarda. E como isso foi importante naquele período, sabe? Como as pessoas amavam ler Maria, sabe? Porque Maria falava das coisas que elas viviam. Sim. Era a crítica social, política, sabe? Depois passou a ser um tipo de reflexão mais subjetiva sobre ansiedade, sobre solidão, sobre amor, sabe? Mas mesmo assim, sempre com um tom crítico, sabe? Analítico. E as pessoas amavam aquilo, porque era o que elas pensavam também. Havia uma identificação com Maria, sabe? Que até hoje as pessoas guardam material e me perguntam por Maria. Né? Uma das coisas que eu acho muito importante no quadrinho, principalmente esses quadrinhos reflexivos, é quando você não pode externar, mas você tá lendo uma coisa que te completa, assim, você sabe. Tipo, puxa, isso aqui é tão legal, é o que eu tô pensando. Eu acho que é como eu poderia agir, é como eu poderia ser. E a gente sabe que a literatura ela tem esse poder, né? Não importa se é um quadrinho, às vezes você lê um livro que toca você tanto que você diz assim, cara, essa obra vai fazer eu pensar muito melhor na minha vida. A Maria tem um pouco de você. Maria sou eu. Maria é você. Tem até uma coisa que eu achei bem interessante. Há alguns anos, uns 4 anos, eu lancei um livro de contos. Sim. Né? Eu resolvi fazer uns contos falando sobre a minha infância, a relação com meu pai, minha mãe, minhas tias, meus primos. E foi um exercício magnífico, sabe? Não que estou autoelogiando, não. Foi um exercício meu, magnífico, de reflexão, de autorreflexão. Aí eu lancei o livro e o professor Wellington Pereira, que é o meu colega lá na universidade, que infelizmente faleceu de Covid, mas ele disse, Henrique, eu não sabia que você era um escritor. Eu disse, Wellington, Maria é texto, mais do que imagem, sabe? Sim. Maria, o trabalho é de elaboração textual. A reflexão está do texto. Claro que o desenho tem uma personalidade, né? Eu não vejo nenhum trabalho que seja semelhante a Maria, tá?
Então, mas o fundamental de Maria é o texto, é a criação das ideias do texto, né? E como são elaboradas. Aí eu fiquei muito surpreso quando ele disse, eu não sabia que você era escritor. Mas a vida inteira eu fiz isso, sim, né? Eu acho que eu tenho essa aqui também. Também. Eu acho que essa aqui, pessoal, também. Foi o primeiro álbum grande que eu lancei. Essa eu acho que eu tenho também. Olha quantos títulos já tem, né? Tô vendo aqui, ó, pessoal. E aqui também dá pra já ver a marca de fantasia aqui, se você quiser dar uma olhadinha, mas não se preocupe, tá? Vai ter na descrição, vai estar tudo bem direitinho. Henrique, o seu amor por quadrinho, eu vejo que quando você... Vou até falar um pouco agora da Gibiteca, e a gente volta depois para Maria, uma parte de Portugal, para não perder a Maria do assunto. Quando foi que tu teve esse insight de dizer, puxa, eu vou pegar minha coleção, vou montar uma gibiteca, para que outras pessoas tenham acesso a quadrinho, sem você saber também me beneficiou, porque eu tive esse acesso ao quadrinho. Então, assim, aqui em João Pessoa, nos anos 90, tu disse, pô, vou botar minha coleção aqui para o pessoal ter acesso. Certo. Eu nunca pensei, na minha fragilidade dos anos 90, que eu ia encontrar uma gibiteca em João Pessoa. Olha, Alzir. E eu tô na frente do fundador. Eu fui, em 1985, eu fui fazer mestrado em São Paulo, certo? O meu trabalho foi sobre os fanzines de histórias em quadrinhos. Não havia nada elaborado sobre isso. Nem o conceito do termo existia em dicionários, nem em enciclopédias, nem nada. Como eu já fazia publicações independentes ou alternativas na época, né, com Maria, e comecei a descobrir que muita gente estava fazendo fanzine com o Xerox ou com o mimeógrafo, né? Que publicação é essa que todo mundo está fazendo e tal? E eu já fazia também. Então, achei que era um tema fantástico de pesquisa. E fiz na USP um mestrado sobre fanzines de histórias em quadrinhos. Lá eu descobri, nas minhas pesquisas, que existia a Gibiteca de Curitiba. Foi a primeira gibiteca. É por volta de 1983 ou 84, quando surgiu a Gibiteca de Curitiba. E isso eu achei fantástico, né? Tem uma biblioteca de quadrinhos, quando os quadrinhos ainda tinham a pecha de serem prejudiciais à infância e tal. Sim. Tinha uma visão negativa dos quadrinhos que hoje não tem mais. Chamavam de arte marginal, tinha um monte de adjetivos. E que influenciava negativamente os jovens, tal, por causa da violência, de sexo, de um monte de coisa, né? Mas isso foi um preconceito que durou muito tempo em relação aos quadrinhos e que hoje os quadrinhos são valorizados na academia, né? Tanto como pesquisa, mas também como instrumento pedagógico. Mas, enfim, quando eu descobri isso, eu disse, não, isso é completamente diferente de tudo que eu já vi, né? Aí descobri que também havia um setor da biblioteca da USP que tinha quadrinhos. Eu digo, olha só, dentro da universidade tem coleções de quadrinhos que eram trancadas, porque é tão frágil que só pesquisadores tinham acesso. Não sabia. Pois é, tem dentro da ECA, Escola de Comunicações e Artes, tem uma biblioteca, um setor de histórias em quadrinhos. Aí quando eu voltei para João Pessoa, eu já era professor da universidade, né? E eu tinha acumulado uma quantidade enorme de fanzines do país, de fora do país, porque a minha pesquisa era bem ampla, né? Eu estava pegando informações de todo canto para poder fundamentar o meu trabalho, minha pesquisa de mestrado. Aí eram caixas e caixas de publicações, fora as coleções que eu já tinha, como Homem-Aranha Completo, da Ebal, clássicos Walt Disney, que era uma série incrível, sabe, adaptando as animações de longa-metragem para histórias em quadrinhos. Tá? Então, eu tinha muita coisa. E eu disse, olha, isso não pode ficar guardado, isso tem que ser socializado. Sabe? Eu pensei em criar uma gibiteca, né? Entrei em contato com o Espaço Cultural, propus fazer um comodato, eu cedendo as minhas coleções, e o espaço dava um espaço físico para a instalação da gibiteca.
Então foi isso que aconteceu. Eles abriram o espaço, eu montei toda a biblioteca com meus recursos, todas as instalações e a coleção. Cara, E você foi muito generoso, É. velho. Não, sério, você foi muito generoso. Porque você viu uma coisa que atendia a necessidade de outras pessoas, já de exemplo de outros estados, e você tornou isso, hoje principalmente, que o quadrinho ele é muito caro, você tornou isso muito acessível. Assim, a minha intenção era mostrar que os quadrinhos estavam além do que as bancas ofereciam. Sim. Sabe? Então tinha muita revista europeia que eu já tinha conseguido, sabe? Revista japonesa, sabe? E comecei a receber muitas doações, pessoas que iam se desfazendo das coleções e que levavam para a biblioteca. Pois é, Só tinha com- gente que jogava fora, às vezes não colecionava. Aí, assim, eu não tinha apego, assim, de é meu, vou guardar como uma coisa. Não, eu disse, não, é preciso que as pessoas vejam isso. A minha intenção era muito mais de socializar aquela riqueza que eu tinha em mãos, sabe? E que pudesse servir para fundamentação de pesquisa sobre fanzines, sobre quadrinhos estrangeiros, sobre a história dos quadrinhos no Brasil, mas também criar exposições de quadrinhos. A gente resgatou a obra de Luzardo Alves, que estava apagada, sabe? Fizemos exposição lá no Espaço Cultural, na galeria Arquidipe Cara, Picado. filho. Não, é pai, né? Aquele pai. Fizemos uma publicação, então criamos cursos, debates dentro da Gibiteca, sabe? Eu Eventos. lembro. Entendeu? Então isso aí, né, a Gibiteca não era apenas guardar um acervo ou tornar público um acervo, era fomentar, sabe? Fomentar a pesquisa, fomentar a criação de quadrinhos. Tanto é que surgiram vários grupos dentro da Gibiteca, né? O Mente PB praticamente surgiu dentro da Gibiteca. Sim. Tá? Chico passou muito tempo dentro da Gibiteca. Tá? Isso é um orgulho para mim, que Claro. tenha contribuído. Eu mesmo era uma pessoa que ia frequentar lá. Pois Então, é. assim, principalmente quando eu encontrava algo totalmente, tipo, aleatório, que não tinha em João Pessoa, em banca nenhuma. Não, Você tinha dentro do seu acervo. Exatamente. E era essa a intenção, era mostrar a diversidade, a pluralidade que são os quadrinhos, né? A riqueza que é de informação, de cultura, de estilo, sabe? Tudo isso que estava além das bancas, né? Então foi isso. Eu acho que é um projeto extremamente exitoso, tá? Tanto é que dura até hoje, está no Espaço Cultural, tá? E está aberto, acessível ao público. Acessível ao público, isso é muito importante. E sempre eu estou levando material que eu compro, que eu recebo, levo para lá, para tornar público. Fabiana, traz um cafezinho pra gente, tá? Henrique, uma das coisas sobre todo esse trabalho teu, dentro da criação, tu criou, voltando um pouco no tempo, que a gente estava nos anos 90, voltando para 84, 85, veio a Associação PQP. O nome é bem sugestivo. Mas quando eu conversei com o Deodato aqui, no meu bate-papo aqui no podcast, ele falou que você foi muito importante nesse momento de tentar unir os artistas, criar essa associação. Qual era a ideia da associação, assim? Como foi que veio esse pensamento e juntou todo esse pessoal para estar contigo? Zé, a minha passagem por São Paulo foi muito estimulante, tá? Lá eu vi surgir a AQC, Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Eu participei de várias reuniões com gente como Gualberto Costa, com Bira Dantas, Vorney, sabe? Muitos autores que iam lutar pelos quadrinhos brasileiros. Até se pensou numa lei, na formatação de uma lei de reserva de mercado e tal, mas que nunca foi para frente. Mas a AQC foi fundamental para eu perceber que era preciso juntar as pessoas. Em uma das viagens que eu vim, comecei a articular, porque os quadrinistas que vinham da minha geração dos anos 70, dos jornais, cada um estava muito atomizado no seu lugar, no seu canto, sem muito contato, né? Eu disse, olha, não, é preciso juntar, fazer como a gente está fazendo em São Paulo, né? Eu digo a gente porque eu também estava dentro desse meio AQC, também, né? Então a ideia foi fazer revistas coletivas,
e não mais individuais, mas embora cada um podia continuar com a sua, mas ia ter revista coletiva para juntar, agregar essas pessoas. E aí surgiu a Gran Circos, que foi uma revista que foi patrocinada pela Secretaria de Educação do Estado e que juntou vários autores, com vários estilos. Foi a primeira revista. Depois a gente criou um suplemento da revista Presença Literária chamada Leve Metal, como uma paródia heavy metal, que juntou também muita gente. E a revista tinha textos, tinha quadrinhos de vários estilos. Aí, a partir daí, veio a ideia de fazer uma associação de quadrinistas da Paraíba. O P aí, que é o PQP, eu não lembro mais o que era, se eram produtores de quadrinhos da Paraíba ou produção, mas o PQP era como se fosse uma paródia ou um duplo sentido para outra coisa. Mas que ficou bem. Mas produção de quadrinho da Paraíba. Todo jeito daria isso. Exatamente. Então, assim, foi uma tentativa de formatação de uma associação. Mas, assim, ficou muito mais na ideia, sabe, do que de ter reuniões e ter um objeto de luta, de trabalho. Acabou não dando certo. Mas foi uma iniciativa de juntar, que veio no fluxo dessas publicações coletivas. Quer dizer, já estava juntando as pessoas, então vamos juntar também politicamente, fazendo a PQP. Né? Então foi isso. Não foi para frente, porque cada um estava muito na sua, mas as revistas foram o resultado desse movimento. Que até eu cheguei a ver a Gran Circos, eu tenho uma Leve Metal, que por sinal eu consegui em sebos. Na época que eu rodava e quando encontrava trabalho seu, encontrava do Deodato, porque era a única maneira de encontrar a arte dos artistas paraibanos. Era nesses materiais. Aí depois, claro, vem o mercado internacional, que alguns vão começar a publicar para fora, como aconteceu com o Deodato, o EMI também publicou algumas coisas para fora e tudo mais, né? Olha aí, chegando o cafezinho para aquecer. Obrigado. Tá? Obrigado. Vou trazer um biscoitinho aqui pra gente. Obrigado. Pode ficar à vontade, viu? Tá. Será que eu vou conseguir derrubar? Pode colocar aqui. Obrigado. Podcast é isso. Você dá uma pausinha, conversa, fica à vontade. Mas é isso, Alzia. Tem muitas coisas que aconteceram, além da própria produção de quadrinhos, sabe? A Gibiteca foi uma delas, uma coisa que eu acho que foi importante para uma geração que é uma referência. Uma vez, quando eu estava negociando o retorno para o Espaço Cultural, que ela passou um tempo comigo lá na universidade, né? Pô, eu lembro disso. Então, quando a gente negociou em 2015 o retorno para lá, para o Espaço Cultural, porque era um lugar mais central, mais acessível, ideal para ter a Gibiteca. Aí a diretora, que era Márcia Lucena, a presidente, e disse, olha, eu fui em Recife, as pessoas ficaram enlouquecidas de saber que a Paraíba tinha uma Gibiteca, sabe? Quer dizer, era uma coisa ainda muito extraordinária, sabe? E até hoje ainda é, porque é uma Gibiteca que tem 24, tem quantos anos? 90 para cá? 34 anos. Deve ser isso mesmo. Eu vou usar até a calculadora para dar certo aqui. 1990. 34 anos. Menos 2024. 34. Então, meu amigo, é bom de conta demais. É uma história, sabe, assim, que precisava ser contada, eu acho, sabe? Precisava se fazer uma investigação, um trabalho acadêmico, uma pesquisa sobre a Gibiteca em Fio, né? Exato. Inclusive, um detalhe, a gente criou em 1990 a Gibiteca em Fio, e em seguida, em São Paulo, também foi criada uma Gibiteca em Fio, mas foi depois da nossa. Pois é, e eu fiquei sabendo disso através de um artista de São Paulo, que tinha uma em Fio. Tem no Centro Cultural Vergueiro, tá? E tem a Gibiteca em Fio, que é muito boa também. Tá? Mas a nossa foi a segunda do país, depois de Curitiba foi a nossa. E como foi levar a Maria para Portugal? Me conta um pouquinho dessa jornada aí. Olha, minha história com Portugal é uma história de amor, né? Desde que eu
me mudei para a França para fazer doutorado, para pesquisar os fanzines franceses e os portugueses e os brasileiros, fazer um estudo de comparação da forma de produção, né? Como é que cada país fazia os fanzines. Aí eu já conhecia os fanzines portugueses, porque havia um intercâmbio muito grande entre editores de fanzines de Portugal e do Brasil, né, dos anos 1980. Quando eu fui para a França, eu estreitei mais ainda os laços. Conheci Rui Brito, que editava o fanzine Banda, de banda desenhada. Banda desenhada. Então ele tinha o melhor fanzine em português. Tá? E eu disse, eu vou estudar esse cara, vou estudar o trabalho dele. Né? E saí da França para Portugal para estudar, fazer entrevista, para embasar a minha tese no doutorado. Né? E aí nunca mais deixei de ter contato com o Rui. Quando voltei da França, criei a marca de fantasia. Ah, e foi nesse período? Foi, 1995. Eu não sabia. 95, quer dizer, quando tu volta, tu já vem com essa ideia da marca quando de fantasia. Quando eu venho, eu digo, não posso mais fazer meu trabalho só, preciso fazer um trabalho... O problema é tuas viagens. Eu tô percebendo que tu... minha cabeça tá no mundo, cara. Exato, cara, exato. Minha cabeça... Viajou, tu volta com ideia. Claro. Eu tenho que parar de viajar pensando em passeio. Não. Eu tenho que começar a viajar pensando em projeto. Mas cada viagem que eu faço é um mundo que se abre para mim. Eu estou sempre olhando, investigando, vendo coisas. Não é nem que eu vá com a intenção de estudar, sabe? Mas as coisas são ricas demais. Você vai no museu, você vê coisas fantásticas que dá vontade de você fazer aqui. Sim. Então, na França, quando eu fui estudar os fanzines, estava começando l'Association, que é a melhor editora francesa alternativa, que até hoje está viva e está produzindo. Que lançou, por exemplo, Satrapi, como é assim que chama? De Persépolis. Não vou saber a pronúncia. Pronto, não vou saber. Mas, enfim. Entendeu? Eles lançam quadrinhos no mundo todo, principalmente os mais alternativos. Aquilo me fascinou. Eu digo, porra, eles estão fazendo o trabalho que a gente faz, só que com estrutura editorial. Aí, quando eu voltei, eu disse, olha, eu já usava o nome marca de fantasia para algumas coisas, eu disse, não, eu vou criar um projeto editorial, fazer um projeto de extensão na universidade, né, para poder editar e contar como carga horária, inclusive, né, como produção acadêmica. E aí criei a marca de fantasia para editar fanzines, revistas, livros, álbuns, né, de várias pessoas de todo o Brasil, inclusive do exterior. Tem publicação argentina, tem publicação portuguesa, francesa. Tá? Então, assim, foi um projeto que veio a partir dessas viagens. Então, falando de Portugal, quando eu conheci o Rui Brito, foi ótimo, um parceiro, né? Uma descoberta de alguém tão entusiasta quanto eu em relação aos fanzines e aos quadrinhos. E aí, eu voltei muitas vezes a Portugal, sabe? Uma vez encontrei com o Rui e a gente discutindo sobre produções, eu já com a marca de fantasia, e ele cresceu, do fanzine Banda, ele criou a editora Polvo, exatamente como eu criei a marca de fantasia. Tá? Com a mesma linha de pensamento. Com a mesma linha de pensamento. Só que ele ainda é alternativo, mas ele trabalha junto com o mercado. Ele coloca a venda em livrarias e tal. Ele tem uma visão mais profissional e a minha é mais underground. Tá? Mas ambos fazemos o trabalho de valorização cultural, de resgate de obras. Tá? E é muito coincidente. Então, a gente conversando, eu disse, olha, eu estou produzindo Maria, continua até hoje. Maria vai fazer 50 anos no próximo ano. Tá? Ano que vem já é 50? 50 anos. Então você já vai combinar um 2 comigo pra gente... Tu vai lançar algum álbum da Maria de 50 anos? Não sei. Se comprometa, homem. Não, eu tô vendo umas coisas aí, eu já falo. Falando de Portugal, né? Certo. Aí ele disse, vamos editar Maria. Sabe? Vamos editar Maria. Eu disse, fiquei surpreso. Sabe? Porra, que honra. Maria não tem nenhum álbum comercial dentro do Brasil. Tem os meus, que são auto-edições, que são ótimos, mas não teve uma editora que chegasse e quisesse lançar um álbum. E Portugal quer. Tá? Então saiu esse álbum aqui. Ó.
Qual deles? É o... Esse aqui? Seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa. Que é de uma frase de uma música que a Amália Rodrigues canta. Ela fala isso, seu nome próprio, Maria. Seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa. Eu achei perfeito. Aí saiu esse álbum em 2015, quando Maria fez 15 anos. Desculpe. Maria fez 40 anos. Tá aqui pro Em pessoal ver. 2015. Tá? Aí esse álbum sai lá Aí saiu esse álbum. pela editora Polvo. O Povo foi lançado, Alzinho, dentro. Então, no caso, saiu mais de Saíram um. 3 álbuns. Porque aqui é marca de fantasia. Polvo. Isso, Polvo. São 3 álbuns de Maria. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui essa diferençazinha. Ó, pessoal, aqui você vai ter a marquinha embaixo, que tiver uma máscarazinha, um balãozinho com a máscara, que é a marca de fantasia do Henrique. Tá? E aqui saiu em Portugal, eu ganhei de presente esses aí que vocês não ganharam. Tá aqui a marca Polvo embaixo. Ó. E aí eles pediram 2 álbuns pra você? Saiu o primeiro álbum, né? Esse aqui, seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa. Foi lançado no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora. A Amadora é uma cidade que fica ao lado de Lisboa, na Grande Lisboa. Né? É um festival extremamente conceituado dentro da Europa. Né? Você vê, no ano passado, eu estive com Maurício de Souza lá, porque ele foi convidado do festival, e eu também. Que legal, Henrique. Entendeu? Então, assim... Não sabendo dessas coisas. Exato. E sabe o que aconteceu? O álbum foi premiado como o melhor trabalho de humor nesse festival. Ganhou um prêmio. E, segundo o Rui, esse trabalho é o único trabalho brasileiro a ter ganhado o prêmio nesse festival. Cara, meus parabéns. Cara. Aí, em seguida, ele propôs outra edição, saiu... Aí, no caso, essa daqui, saiu daqui a de Maior baixo, Subversões. Né? Saiu a Maior Aqui, né? Subversões. E o ano passado saiu esse daí. Que é a Ordinária. Vida Ordinária. Exatamente. Né? 3 álbuns em Portugal. Então, assim, a minha relação é de amor com Portugal. Né? Eu amo a cidade, eu amo o país. E é um país que valorizou esses quadrinhos. O mais incrível, Alzi, é que, apesar de Maria ser tratar tanto da realidade brasileira, mas eu tenho buscado dar uma conotação mais universal aos quadrinhos. Uhum. Então, quando eu falo de repressão, não é só da repressão política no Brasil, pode ser repressão política em qualquer lugar. Sim, tá? porque isso aí é mundial. Quando falo de censura, é censura. Quando falo em ataque ao meio ambiente, está falando todo mundo, sabe? Pronto, você me deu uma curiosidade. O universo de Maria passa aonde? Passa no Brasil. Mas não tem uma cidade específica não tem retratado. não tem local. Então você já quebrou a geografia. Isso aí foi tranquilo. Porque se você tivesse realmente meio que encaixado ela num universo, numa cidade e tal, talvez ficasse mais difícil de quebrar. Exatamente. Não é local. Ela não é local. Ela trata de questões locais, mas são questões que podem ser universais. Sabe? Isso aí eu fui aprendendo com o tempo a lidar, sabe? Porque no começo, Maria, né, dos anos 70, era muito a baixa ditadura, não sei o quê, falando muito do local. Sabe? Uhum. O que tem uma importância histórica e política muito grande. Tanto é que Maria já foi tema de pós-doutorado de Regina Beá, tá? Feito na USP. Sim. Era o contexto político que Maria tratava nas tiras dos anos 70. Né? Então, historicamente, ela tem essa importância. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que eu podia ser tão incisivo na crítica e ser universal ao mesmo tempo. Então, eu fui distanciando das coisas mais corriqueiras locais para tratar do mesmo tema de uma forma muito mais ampla. Por isso que ela foi tão aceita em Portugal, a ponto de ganhar o prêmio como melhor álbum de quadrinhos, de humor. Cara, então eu devia ter começado como meu amigo premiado, cara. Não, claro! Não, que é isso. Henrique, olha, cara, quem tá falando isso não é você. Então você pode ficar na modéstia. Eu não preciso, eu posso me gabar. Eu posso me gabar, meu amigo premiado. Eu acho isso muito importante, cara, porque é um reconhecimento, sabe?
Mas eu preciso continuar, sabe? Isso aí não me enche o peito para dizer eu sou o máximo, sabe? Não, mas a gente Entendeu? não está nem falando sobre isso, a gente está falando sobre reconhecimento, Sim, que sim. são coisas totalmente diferentes. Um amigo seu pode se gabar porque ele é seu amigo, porque ele reconhece o seu valor artístico, você ganhou um prêmio. E isso é uma coisa que quem torce pelo outro, ele tem que ficar feliz mesmo, entendeu? Tipo, pelas Uhum. suas conquistas, o que a Maria saiu quebrando fronteiras, a Maria saiu quebrando paradigmas, ela saiu falando outra linguagem, ela trouxe pessoas para perto, pessoas se identificaram. Ela não é só a Maria, ela não é só você falando. Uhum. Então, quando ela chega em Portugal, que quem tá lá entende a linguagem da Maria, é missão cumprida. É. Você sabe que o que você tava falando, porque assim, eu vou falar um pouco agora. O nosso trabalho artístico ele é muito solitário. E muita gente que consome o produto, ele não tem noção do como é solitário você sentar, você escrever, você desenhar, depois você vê que aquilo não está funcionando, você vai lá e reescreve, redesenha e tal. Então, o mérito disso pode não ter, sei lá, acontecido no Brasil, mas você sabe que todo o potencial, tanto literário como artístico, foi reconhecido. E aí entra sempre aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Isso é super normal. Então você foi reconhecido. E o que eu tô achando bom de falar isso para você nesse podcast, que eu não sabia disso, e eu tenho certeza que muita gente que vai acompanhar também não sabia disso, vai começar a conhecer o seu trabalho como da marca de fantasia, vai querer pesquisar um pouco sobre você, vai buscar coisas sobre a Maria, vai de repente querer começar a comprar o álbum se ainda tiver em estoque ou não, mas aí ele vai querer que você publique lá no seu Instagram para você pra começar a se, sabe, conhecer esse personagem, né? Tudo que ela representa. Então, eu não posso deixar de dizer que eu estou me mostrando e ter meu convidado aqui, cara. Não é questão de se amostrar. Eu sabia que eu tinha que ter esse bate-papo contigo. Ah, Se você ficasse muito resistente, eu ia ficar muito sentido. não, eu sou tímido, mas eu estou muito bem aqui. Eu fico muito feliz, cara. E você sabe que eu sempre te convidei para você vir aqui no Rascunho. Pra gente ter um bate-papo, para você conhecer a Rascunho. E, claro, teve a pandemia, atrapalhou muita coisa, né? O Rascunho já está com 13 anos, contando com pandemia, com tudo, que eu dei umas aulas ainda online e tal. Mas eu acho que tudo tem um momento certo, né? Teve esse seu momento de maturação das ideias, de outras viagens, de você ter esse prêmio que eu não sabia, lhe dou os parabéns novamente, e de você ter conhecido e saber que você tem uma porta aberta de você vir, se quiser fazer alguma ação, tem que fazer algumas outras, até outros podcasts para falar de algo novo que você está fazendo, ou até mesmo trazer esse público que está assistindo hoje, que é um público que não conhecia talvez o Henrique. Vai ter quem conhece, porque quando a gente divulgar, você vai divulgar várias pessoas que ele conhece, mas tem um público que não vai dizer, eu adoro tirinha. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando e você chegou para mim e fez, Alzi, como não existe o agenciamento de tirinha? Eu disse, não, Henrique, eu não tenho essa abertura lá fora para tirinha. Mas você não precisou de mim para quebrar a fronteira. Você já estava fazendo isso desde o início. Então, assim, o fato de você ter ido compartilhar isso em Portugal, ao lado do Maurício Souza, que também é um outro cara assim que tem uma expertise artística e soube ser o nosso Walt Disney, né? Vamos falar porque tem parque, tem tudo, né? Do produto dele. Você com a Maria teve tanta relevância tanto nesse evento em Portugal e o reconhecimento veio, né? E só posso dar os parabéns, meu amigo. E é um discurso realmente de admiração pelo seu trabalho. Eu não sei nem como a gente chegou nisso, que não estava previsto. Nada é programado. E o bom do podcast é a gente poder fazer nada programado. Tipo, liga um ar-condicionado, pede um café para relaxar. Tá? Pois é, mas olha só, ela vai fazer 50 anos. Eu acho isso um fenômeno, né? Claro. 50 anos de um personagem que ainda está vivo, Sim. né? Porque muitos que começaram comigo lá na década de 70, naquela militância contra a ditadura e tal, ou não tiveram chance, ou não tiveram espaço, ou não tiveram tesão ou força para continuar, né? E eu estou produzindo ainda hoje, porque para mim é vital, sabe?
não é só para fazer tira e ganhar espaço, é para falar, para dizer o que eu sinto, Uhum. para me posicionar em relação ao mundo. É por isso que Maria está viva e por isso que ela vai continuar enquanto eu estiver vivo, porque ela fala o que eu penso, né? Exatamente. E o mais incrível é que ela fala o que muita gente pensa, né? Uhum. Há uma sintonia, né? Uma indignação, uma revolta, um senso crítico que é comum a muita gente, sabe? Em relação ao que a gente vive, sabe? Por isso que ela está sempre atualizada, né? Ela não é personagem que é datada, ficou lá E atrás. falando sobre isso, como é o teu processo criativo com a medida que os anos vão avançando em relação à personagem? O que que tu acha que mudou nela? Ah, ela vai se atualizando naturalmente, Alzi, porque Maria, eu sou formado em jornalismo. Uhum. Maria é a crítica do dia a dia, né? Então, ela tá, quando houve o governo fascista recente, ela veio com tudo contra. O único problema é que parecia que a gente estava vivendo nos anos 70. Sim. Parecia que era um remake dos anos 70, sabe? Ou uma pretensão de que fosse aquilo. Tanto é que se tentou um golpe, né? Entendeu? Então, Uhum. Maria, ela veio muito irada, muito visceral, sabe? Tem um álbum aqui, a capa mesmo diz, mostra aí a outra capa. Qual é É Vida Ordinária. a vida ordinária? É essa aqui que eu tô na mão. Mas tá certo, é essa aí. Essa daqui. Mas tem outra aqui, tem outra capa aqui. Tem Licença. outra? É essa aqui, ó. É Vida Ordinária. Essa é de Portugal. Ah, essa é de Portugal. Essa foi feita pela marca de fantasia. Ah, tá. Veja como elas estão iradas. Não sei Sabe? se vai aparecer bem aqui. Vida Ordinária, está bem no meio da capa. Sabe? Era um momento de raiva, de ira. Sabe? Então, Maria, ela é muito reflexo do que está acontecendo no momento. Sabe? Quando as situações se aliviam mais, se tornam mais brandas, ela começa a trabalhar com outros temas, sabe? Como Uhum. um tema mais poético, mais filosófico, tá? Mais otimista, vendo o mundo de outra forma. Quando a coisa está muito pesada, ela também reage de uma forma bastante virulenta, bastante forte, sabe? Então é isso que vai fazendo com que ela siga adiante. Ela vai se adaptando à crítica do momento, do seu tempo. Porque é jornalismo, sabe? Uhum. Ela não é uma criação de uma personagem que tem um mundo próprio que se desenvolve dentro desse mundo. Ela vive no mundo que a gente vive. Sabe? Por isso que ela é sempre atual. Tá? Então, nesse caso, e como é o teu desenho? Tu às vezes está em qualquer ambiente e começa a riscar a tirinha dela. Co- ho- Não, Hoje tu desenha na caneta, na canetinha que tem nanquinho. Fala um pouquinho só do teu processo tá. artístico. Primeiro eu tenho uma ideia, né? A ideia é que a gente começa geralmente pela gag. A gag é o que faz o humor, é o final da história. Uhum. Que no humor é a contradição. A gente tem uma expectativa, aí quebra a expectativa, gera humor. Tá? Se você pegar qualquer tira de Maria, ela tem um diálogo, um texto que vai preparando para essa quebra da Da expectativa. expectativa. Essa quebra é o humor, é o contraditório, é o que faz com que questione o que estava sendo dito. Então, quando eu elaboro isso, eu passo para o desenho. Não faço ao mesmo tempo. Tá? Primeiro eu penso a ideia. Entendi. Ultimamente eu tenho feito até roteiros. Então tu não é do estilo fazer o esboço e já vai botando o texto. Primeiro Não, você é textual mesmo. não. Eu sou textual. Hoje eu faço o roteiro. Antigamente eu fazia na cabeça. Uhum. Ia já desenhando, mas já com o texto na ideia. Hoje eu escrevo e divido em 3, 4 quadros o texto que eu vou colocar. Então, quando eu vou desenhar, já desenho para aquele texto. Sim. Tá? E aí eu faço em qualquer lugar, mas principalmente num lugar bem iluminado, né? Faço com papel ainda. Tentei trabalhar O com o digital. digital, com o tablet, mas não consigo visualizar, sabe? Para mim é um pedaço de vidro que a caneta fica deslizando. Sabe? Como é que eu vou fazer um quadrado? Eu sei que tem ferramentas para isso, Uhum. sabe? Aí
um amigo meu, André Diniz, ele disse que não abre mão mais do tablet porque ele pode apagar na hora que ele quiser. E se eu apagar um desenho, eu vou estragar, né? Um desenho no papel. Uhum. Ele amplia, desenha. Tem um amigo meu, Alberto Pessoa, que faz tudo no celular. Nosso amigo em comum lá da Pois faculdade, Alberto Pessoa. seria bom trazê-lo para cá. Ele vai vir, com certeza. Estou me Ele é muito... intrometendo Nada, na que sua é agenda. isso? Não, tá nada. Mas Alberto é uma pessoa fantástica, genial. Que tem E ele muito... também admira muito você. Pode ter certeza. É tanto que ele me mostrou as coisas que ele tava fazendo pro celular, que eu falei, cara, tu faz com o dedo. Ele tava desenhando assim. Hoje ele comprou uma tablet dessas. Ele desenha grande. com o dedo no celular e faz tira, e faz quadrinhos, páginas de quadrinhos. Não sei como é que se faz isso. Porque para mim é preciso ter o contato físico. A caneta, o lápis, riscar, sabe? Sentir a aspereza do papel. Eu sou antigo, né? Eu sou velho. E não consegui me adaptar a essa fluidez, essa coisa lisa da caneta sobre o tablet, sobre o vidro. Inclusive porque eu comprei já umas 3 canetas e nunca consigo trabalhar. Quando eu coloco a caneta no vidro, na tela do tablet, o local onde ele está tocando não é o local onde está o desenho. Entendi. Tem uma defasagem. Um pouquinho. Dependendo da espessura, ou então tem que calibrar. Aí eu digo, não, como é que eu vou fazer o desenho, o rosto de Maria, se o desenho não segue o que eu estou fazendo? Como é que eu vou botar a bolinha do olho, sabe? Para ter a precisão que eu tenho com o lápis. Sabe? Então eu prefiro trabalhar nas antigas, com papel de desenho grosso, lápis 2B, que é macio, faço o diagrama, divido todo o diagrama e vou fazendo os quadrinhos, vou botando as personagens, achuras, fundo preto, o desenho, sabe? E vou distribuindo os textos o mais curtos possíveis para poder dar uma leitura mais fluente, né? E aí, o único problema, para mim, o desenho eu até gosto, no lápis, a arte finalização. Eu estrago todos os desenhos que eu faço. Se você olhar assim, parece, tá bonitinho, não sei o quê. Mas, para mim, eu estraguei todos os desenhos. O meu desenho de grafite é uma coisa. Eu desenho com nanquim, que eu trabalho com caneta descartável. Uhum. Aí vou fazer o desenho, sai troncho. Aí eu digo, eu estou exigindo demais de mim, porque eu vejo cartunistas que fazem um rabisco e é expressivo. E tá bom. E a mão não tem que ter os dedinhos certinhos. Porque eu tenho que fazer isso. Eu não sou Maurício de Souza, que tudo é muito o tracinho tudo redondinho, tudo perfeito, sabe? O meu é caricatural. Então eu tenho que aprender a lidar com isso, a aceitar essa coisa mais orgânica do teu trabalho. Porque tem coisas mais caligráfica mesmo do desenho. Eu falo para os meus alunos o seguinte: quando você vê um artista, ele repetir várias vezes alguma forma que por acaso você acha que está errado, faz parte do estilo. Quando é esporádico, é um erro. Então, às vezes, quando você tem um traço... Pronto, tem artistas que fazem linhas retas sem régua. Aí fica aquela coisa um pouquinho tremidinha. Mas é parte do estilo dele. Não quer dizer que está errado. Aquilo faz uma constância. Aí você pode pegar todo o álbum daquele artista e ver que é uma constância. Então, não é um erro. É uma expressão artística dele daquele jeito. Então, essa cobrança sua é uma cobrança talvez desnecessária, né? Porque aí dá para se trabalhar isso. E eu tenho essa mesma sensação. Eu não me acho que eu finalizo bem. É tanto que quando eu faço no digital, eu tento fazer de uma maneira que eu consiga fazer no papel também. Para não ficar uma coisa diferente da outra quando eu for para o papel. Sim. Que eu acho que é difícil. Tá? Muito recurso, muita coisa, não dá para fazer no papel. Tem isso. Henrique, a gente tá chegando nos minutos finais para você descansar também de mim. Não. Olha, diga. Primeiramente, eu vou agradecer você. E vou deixar você também agradecer e depois eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente poder finalizar, tá certo? Primeiro, agradecer por nossa amizade de tantos anos, pelo seu tempo de ter disponibilizado, vir aqui no podcast. Estou muito feliz com o aniversário de Maria já ano que vem. Eu acredito que é uma celebração. De repente, se não for sair um álbum, de repente pode juntar os amigos, a gente fazer alguma coisa, um bate-papo, ou até outra live, né, para falar da Maria. De repente a gente convida o Alberto, a gente pode fazer uma coisa a 3 aqui também, né? Pode ser bem interessante.
Então, vou deixar esse convite já estabelecido e muito obrigado de todos que acompanharam você até o final aqui no podcast Microfone Imperativo. E, claro, vou deixar o seu espaço para você se despedir a todos que acompanharam até o fim. Tudo bem. Primeiro eu agradeço o convite, né? Eu fiquei resistente porque é, essa exposição, sabe, do universo pessoal e particular, Sim. às vezes me inibe muito. Eu fiz comunicação a vida toda, né? Fui jornalista, fui professor de jornalismo, de comunicação e tal, mas o meu lance é muito restrito, sabe? Muito universo fechado dentro do meu mundo. Fazer o quadrinho, não gosto de aparecer, né? Eu gosto de desenhar só, por isso que nunca fui de grupo, né? Uhum. De fazer um grupo. Até fiz um grupo de pesquisa na universidade, mas que foi se esvaziando, esvaziando até acabar, né? Quer dizer, a questão de relações de grupo são muito complicadas comigo. Então, está expondo os bastidores da criação é uma coisa também que me inibe muito. Mas, assim, ótimo que você me chamou, agradeço demais e estou feliz de estar aqui, sabe, poder falar do trabalho. A gente está acrescentando coisas um ao outro, né? Claro. A nossa relação de amizade vem de muito tempo e isso também é importante, né? E esse podcast e essa abordagem que você faz no meu trabalho. Eu considero que os 50 anos de Maria vão se fechar em junho de 2025. Muita gente acha assim, não, só faz 50 anos quando completa o aniversário. Mas para mim o aniversário ele é o fechamento de um período, né? Quando você faz um ano, é porque você já percorreu esse um ano. O aniversário é o fechamento, não é o começo. Muita gente diz, não, ela faz 50 anos, então a partir do dia que fizer 50 é que começa a comemoração. Para mim começa já agora, em junho. Tá? E se fecha em junho de 2025. É o ano dos 50, tá? Esse período anterior aos 50. E aí eu tenho algumas ideias, eu penso em fazer uma antologia, tá? Não sei se impresso, eu tenho feito muito mais publicações digitais e disponibilizado gratuitamente na Marca de Fantasia, porque o meu interesse é que se divulgue, não é ganhar dinheiro. Sim. Eventualmente eu faço uma publicação impressa, mas muito restrita, de 100 exemplares, 50 exemplares, mas para poder pegar, que eu ainda sou muito fã do impresso. Também sou muito fã do impresso. Então é bom ter, para algumas pessoas poderem ter esse volume impresso. Mas eu penso também em fazer uma bonequinha de Maria. Sim. Eu estou fazendo uma modelagem com Durepox, uma bonequinha assim de uns 10 centímetros, que se tudo funcionar bem, eu quero fazer uma pequena tiragem em impressão 3D, né? 3D, em borracha, né? Uhum. É um fetiche, né? Uma coisa para guardar como uma lembrança, né? Eu gostaria muito de fazer uma boneca de pano de Maria, com aquelas de feira. Ah, tá? Seria lindo aquele de artesanato, né? Pois é, a bonequinha de pano rústica de Maria, né? Tem até não sei se eu tenho tempo. Pode ficar à vontade. Tinha um caso em Portugal que aconteceu que foi fantástico. Quando Maria ganhou o prêmio de melhor quadrinho de humor, no ano seguinte eu fui convidado para participar do festival por ter sido premiado. E teve uma exposição grande de Maria dentro do festival, né? Com tiras ampliadas, e tinha uma boneca enorme de Maria, de quase 2 metros, que foi feito pelo pessoal do festival. Aí, no ano seguinte, que eu fui novamente, eu sou habitué desse festival, que é ótimo, aí chegou uma senhora com um álbum de Maria, uma senhora mais velha do que eu acho. Aí disse, olha, ela quer falar com você. Aí pediu autógrafo, eu dei, ele fez, olha, aquela boneca de Maria que estava na exposição, foi meu filho que fez.
E aquela roupa, aquele sutiã, tudo que ela estava vestindo era meu. Ele usou minha roupa para fazer a Maria. E dando risada, achando ótimo. Eu fiquei encantado, sabe, com a familiaridade, com o prazer com que ela dizia isso, né? De que ela tinha emprestado as roupas, o sutiã, tudo, o colar, para vestir a Maria que o personagem que o filho dela fez para expor no festival. Achei, olha, uma coisa dessa é apaixonante. Tá? É aquele momento que eu gosto sempre de refletir. Às vezes você está só desenhando uma coisa e você não sabe aonde vai chegar. É. Não é incrível isso, né? Como a arte ela tem um poder. Porque o entusiasmo dela, imagina, do filho que estava fazendo a personagem. Você chegou a conhecer ele? Cheguei. Ele se apresentou a mim, disse, olha, foi eu que fiz assim, a boneca. Aí eu fiquei encantado, quando eu nunca tinha visto uma boneca de Maria, né? Então ele deu uma personificou a Maria, como ele via Maria, né? E que não era a minha Maria, mas era a Maria dele, sabe? Sim. Que parecia muito com a minha, mas ela tinha a personalidade dele dentro da boneca. Ainda tinha a mãe dele, né? Sim, claro. Eu achei isso maravilhoso. Então, são essas coisas que eu pretendo ver se faço durante esse ano de aniversário dos 50 anos de Maria. Primeiro, é valorizar a trajetória, né? São 50 anos. Não é fácil, dentro do Brasil, uma personagem de quadrinhos sobreviver, sabe? Estar viva, estar atuante. Sabe? Não é fácil. Ainda mais num meio independente ou alternativo. Tá? Sem ser comercial, sem ganhar dinheiro, sem nada disso. Entendeu? Então, isso aí eu acho que é extremamente relevante e que é o principal dessa história, sabe? É essa sobrevida, essa força que mantém Maria viva e que tem tanta gente que se identifica hoje, que não conhecia na época que ela surgiu, gente jovem, outras gerações novas que estão se identificando com Maria. Eu tenho uma sobrinha de 20 anos que adora Maria. Tá? Quer dizer, então Maria, ela não tem nem, não é nem uma questão geracional, sabe? É um pensamento que passa por toda a sociedade, por todas as gerações. Tá? Isso é fantástico. Pois é, e eu achei agora esse momento que a gente está se dirigindo ao final, com tanta energia e você ter essa lembrança com tanto amor do que você pôde ver sua personagem, sabe? Outra pessoa botou a mão. Eu sempre digo assim, você brincar com o brinquedo dos outros é uma coisa, né? Mas o cara pegou o teu brinquedo, construiu para um festival e lhe surpreendeu, porque eu acho que você nem sabendo estava disso, né? Né? Então, esse impacto de saber que a pessoa tirou um tempo para fazer esse personagem, olhar o que você fez para trazer a característica, mesmo tendo a essência dele no trabalho, como você mesmo falou, né? É emocionante, Henrique. Eu tirei foto junto com a boneca, claro, né? Sim. Tirei foto, não é possível, né? Um carinho desse, sabe? A própria exposição dentro de um festival internacional, uma coisa espetacular. Tá certo. E saiba que eu espero que você tenha ficado muito confortável nesse podcast, né? Já que você falou assim, realmente. Mas eu acho que a gente conseguiu se soltar um pouquinho nesse bate-papo, entrar um pouquinho na sua história, que era o que eu queria mesmo, ver esse brilho de você falar da sua personagem, da sua trajetória. Pessoal, uma das coisas que eu sempre faço aqui é ter uma pergunta especial para o convidado, que é tipo a frase do mais nunca. Então, assim, o que você disse mais nunca, mas você voltou atrás? Então, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma situação que você fez, não, mais nunca, e depois você disse, não é tão ruim assim, ou vou dar uma outra oportunidade, e aí você gostou. Qual foi algo que você disse mais nunca e voltou atrás? Nada. Nada? Nada. Ou seja, eu nunca me arrependi das coisas que fiz. Eu sempre acho que, até que podem ter sido negativo, ter dado prejuízo, ter frustrado, mas serviram para o crescimento. Nada eu disse que mais nunca faria. Entendi. Mesmo que não venha a fazer, mas aquilo foi importante naquele momento, naquela situação. Entendi.
Mas não foi uma situação de não gostei, mas você voltou atrás. Não, eu gostei. Sim, eu gostei enquanto estava Porque serviu de aprendizado. Exatamente. Entendi. Nunca disse nunca faria de novo. Henrique, muito obrigado. Pessoal, primeiramente, muito obrigado a você que chegou até o final aqui desse podcast com esse meu convidado incrível, Henrique Magalhães, aqui de João Pessoa. Coloque uma hashtag nos comentários, hashtag Maria 50 anos, que ela vai completar ano que vem, para saber que você chegou até o final desse episódio. Você também que está assistindo a gente por outras plataformas, venha para o YouTube, se inscreva, aproveite, dê o seu like nessa entrevista e lembre-se também, você quer fazer um curso de desenho? Já sabe, aqui em João Pessoa tem um curso de desenho da Rascunho, tá aí o QR Code para você escanear, para você poder entrar em contato conosco e aperfeiçoar o seu talento e quem sabe fazer a sua tirinha, o seu desenho, assim como tem vários convidados artistas incríveis que vêm para cá mostrando toda a sua história e trajetória em cima da sua arte. Então você também pode ser um grande artista e não sabe. Então vamos trabalhar esse desenho. Bem, para finalizar, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, Henrique Magalhães. Até a próxima. Microfone hiperativo. Tchau, tchau, pessoal.